Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Esporte em Detalhes, né? Ele era Carreira em Detalhes até agora, mas realmente eu estou mudando o nome para dar um escopo maior, né? Antes eu me baseava muito em entrevistas, agora eu vou continuar fazendo entrevistas, evidentemente, mas também fazer outras matérias e tal sobre assuntos variados. E justamente eu vou fazer isso hoje, né? Eu vou tratar também de temas, né? Um deles é o eternamente discutido calendário do futebol, principalmente quando se refere aqui ao Brasil, né? Que é muito inchado, que não dá espaço para os times treinarem, aquelas coisas todas, que é seria o grande câncer do Brasil e tudo mais e tal. Olha, eu escuto esse lance de calendário desde que eu sou menininho, cara, desde guri, que o calendário era um absurdo e tal. E vou te dizer, era muito pior do que era agora, era muito mais caótico, né? Os times às vezes estavam no meio do campeonato, saíam em excursão, era bem zoneado, tanto que os campeonatos eram até, muitas vezes no jornal, vinha classificação por pontos perdidos, porque tinha assim, time com 5 jogos a menos que o outro, porque estava na Europa, o outro estava em excursão no México, aí tinha 3 jogos a menos. Era muito comum esse tipo de zona, né? Aí o time voltava e fazia uma maratona de jogos para pagar os jogos que estava devendo. Era uma grande zona mesmo, e se falava nessa época já, isso eu estou falando nos 80 e tudo mais, até começo dos anos 90, que o ideal seria jogos só quartas e domingos. Essa era a bíblia desse pessoal, em geral esse pessoal, estou falando imprensa, né? Que aí sim, se tiver jogos apenas às quartas e domingos, será uma maravilha e tudo mais. Realmente, era meio louco mesmo. Me lembro de uma vez que o Grêmio jogou 3 vezes no mesmo dia, o São Paulo também jogou 2 vezes no mesmo dia, o Juninho Paulista jogou os 2 jogos. Era realmente muito zoneado. E hoje em dia, mais ou menos, tem isso. Claro que não bonitinho quarta e domingo, às vezes é terça e sábado e tal, mas é mais ou menos por aí. E mesmo assim se continua se reclamando bastante e tal. Mas uma coisa que sempre me encasquetou nisso é o seguinte: por que então a imprensa sempre apoiou tanto o que eu acho uma porcaria, que é esse Campeonato Brasileiro dos Pontos Ganhos? Porque isso aí praticamente dobrou os jogos. Aumentou muito mais o número de jogos do brasileiro, passou a 38, né? No começo do campeonato, ainda em 2003, ali eram 46 jogos, se não me engano, 23 times, isso mesmo, 24 times, 46 de ida e volta. Então, uma loucura, né? E a imprensa apoiou. Então, se ela estava tão preocupada assim com o calendário, não sei por que apoiou isso. Mas, no fundo, eu acho que o futebol precisa desse número alto de jogos por ano. Não dá para ter, como o pessoal quer, praticamente só jogos aos domingos. Não dá. Muita gente sofreria com isso. Primeiro que eu acho que o vício do futebol, que o futebol é bastante viciante, passa muito por ter jogo toda hora. Você vê que é jogo quase que o ano inteiro, praticamente mesmo, porque mesmo quando o Brasil está de férias, a Europa não está. Então quando para aqui tem jogo na Europa e tudo mais, e copinha, em janeiro vamos dizer que seria o mês mais vazio. E quando para na Europa, continua tendo jogo aqui. Então se você gosta de futebol, sempre tem jogo bacana para ver na TV ou perto de você num estádio. E isso ajuda muito a viciar, né? Como é que seria se tivesse só jogos aos domingos? O meio de semana seria muito vazio, né? Então não só por esse lance do torcedor, mas também essas mesas redondas aí que tem, elas ficariam muito esvaziadas lá para quarta-feira, quinta-feira, ficariam muito longe dos jogos, né? Eu acho que muitos jornalistas se beneficiam disso, muitos profissionais, né? Salário de jogadores, ia ter que diminuir, o cara jogando só 50 jogos por ano, 55, sei lá. Garotão, tem que dar uma baixada aí que teu salário está alto, né? Não teria rendimento suficiente para isso, né? Então eu acho que esse tipo de choro, as pessoas que reclamam muito do calendário inchado e tal, tem que ver que tomar um certo cuidado com o que se deseja, porque se conseguir isso, eu acho que muita gente, inclusive, perderia o emprego, ou pelo menos abaixaria muito os rendimentos, né? E também outra questão que eu acho muito importante disso, eu não sei qual é a sua opinião, inclusive bote nos comentários, pode discordar de mim, isso é do jogo mesmo, não sou, né, de jeito nenhum o senhor sabe tudo, longe disso, cara, isso aqui é democracia. Se tem uma coisa que o pessoal faz é descascar quem bota vídeo, isso é parte do jogo. Então se discordar de mim, se for educadamente eu agradeço. Pode meter bronca aí nos comentários, que eu sei que eu estou saindo um pouco da norma, porque o pessoal todo chora do calendário, que é uma coisa horrível, que se consertar isso o futebol brasileiro será uma maravilha. Eu acho isso meio bobagem, até porque, se for prestar atenção, não é exatamente isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Eu diria que o mundo aqui está começando a se abrasileirar, está começando todo o campeonato a inchar. Repara só, o único campeonato que diminuiu realmente de tamanho, de número de jogos aqui no Brasil foram os estaduais, que estão diminuindo eles, estão matando, a imprensa tanto falou mal, tanto fez pressão, que está sendo jogado cada vez número menor de meses, está perdendo influência realmente. Mas todo o resto aumentou, o brasileiro aumentou, como eu falei lá atrás, a Libertadores hoje em dia tem muito mais clubes, e fases e tudo mais. A Sul-Americana virou um monstrengo, cheio de jogo o tempo todo.
Ninguém alivia em nada, repara só, e mesmo internacionalmente, para não dizer que é só um problema do Brasil, lá na Europa também já se fala em começar a fazer uma espécie de Superliga, que é questão de tempo, um dia eu até vou tratar desse tema também, questão de tempo, tem uma Superliga. A Champions League já aumentou muito de tamanho, o Campeonato Europeu de Clubes antigo era rapidinho, cara, era só mata-mata, só tinha um campeão de cada país, tiro curto. Hoje em dia a Liga dos Campeões é bem grandinha, a Liga Europa é enorme, realmente eles não param de criar campeonato ou aumentar os campeonatos. Eu me lembro da Copa da Liga Inglesa que se falava que ia se matar, né, que já tem a FA Cup, não se matou, não se mata nada, cara, o pessoal só tem olho gordo. Isso é um pouco também do capitalismo, né? É muito difícil diminuir, o capitalismo não lida bem com esse lance de diminuir, de aliviar, de maneirar, não é o forte do capitalismo. O capitalismo quer sempre mais e mais e mais, e alguém vai ter que topar perder para ter um número menor de jogos, né? E eu não vejo muita gente topando. A própria FIFA fala em ter Copa do Mundo a cada 2 anos, a Copa de 2026 já vai ser com 48 clubes, com muito mais jogos. Cara, ninguém tá aliviando. O pessoal só tá sabendo pisar no acelerador e fazer a curva de lado, cara. Eu acho que é uma tendência do futebol mundial. Como eu falei, acho que vai abrasileirar. É isso mesmo, vai diminuir o tempo de treinamento, é mais jogo, elencos maiores, né, para justamente aguentar um certo rodízio de jogadores. Talvez o Renato Gaúcho, sem querer, tenha feito uma espécie de escola aí. Eu acho que é uma tendência no futuro de ficar revezando o time mesmo. Já se fazia isso na Europa também. Mas disso ser massificado, de você ter o time principalzão para os jogos super importantes e mesclar bastante com a garotada e tudo mais, jogadores no nível um pouco menor para os outros jogos. Eu acho que isso não vai mudar, muito pelo contrário, eu acho que vai piorar. Esse pessoal que reclama aí do calendário inchado, de achar 60 jogos muito no ano, pô, 60 jogos é pouco mais que um jogo por semana, né? Tudo bem que tem uma semana de férias, mas mesmo assim, vai, mais ou menos 48 semanas, você está jogando 60 vezes. Eu não acho muito longe de ser um absurdo. Eu acho que é uma tendência mundial. Aí eu acho que a coisa como aqui no Brasil às vezes se joga 80, né, quando o clube vai longe em todas as competições e tal. Eu acho que isso é uma tendência mundial. Eu acho bom o pessoal começar a acostumar, e não é tão ruim assim não, porque como eu disse, eu acho que isso dá mais emprego e aquece mais o futebol, ficando sempre na mente dos torcedores, que é uma coisa sempre muito importante se você quer manter essa legião que o futebol tem de aficionados aí, né, no esporte mais popular do mundo. Então esse foi Marcelo Renó tratando aqui desse tema aí do calendário, que sempre fala do calendário insano, aqui para o meu canal Esporte em Detalhes. Pode escrever aí, discordar, concordar, falar, né, de repente opiniões de como resolver isso aqui nos comentários, fique à vontade, né? Dê like ou dislike se você preferir, né? Se gostar, se inscreva no canal, que eu vou fazer isso direto. Eu já tenho entrevistas muito boas no passado, algum tratamento de alguns temas também, mas agora realmente eu vou cair mais dentro de fazer isso de uma forma mais continuada, né? Um grande abraço.